Olá, meu nome é Antônio Aquino e continuando a nossa série sobre a salvação, hoje nós vamos falar sobre o chamado eficaz. Que chamado é esse? É quando Deus chama pecadores através da pregação do Evangelho e eles respondem com a fé salvadora. Então, a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 10, 14, o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, nós precisamos ouvir a respeito de Deus, nós precisamos ouvir o Evangelho para que a gente possa se voltar para Deus. Então, quando Deus escolhe pessoas para salvar, o próximo passo é Deus fazer com que essas pessoas escutem o Evangelho e deem ouvido ao Evangelho. Por isso que o nome é chamado eficaz, porque essas pessoas, esses pecadores, realmente darão ouvidos ao Evangelho. Enquanto as pessoas estão ouvindo só externamente, ou seja, sem ter uma ação e transformação no coração dela, então esse chamado continua sendo ineficaz. Por isso que algumas pessoas, você pode pregar para elas durante anos e elas não vão dar ouvidos ao Evangelho, porque esse chamado ainda não foi eficaz. Agora, o chamado eficaz é aquele quando Deus chama a pessoa de dentro para fora. E esse chamado eficaz depende da graça de Deus. Lá em Gálatas 1,14, o apóstolo Paulo vai até falar da experiência dele. O apóstolo Paulo vai dizer assim: quando Deus que me separou antes de eu nascer me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. E aí ele foi pregar em outras regiões. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus já havia separado o apóstolo Paulo antes dele ter nascido e determinado o momento onde, pela graça de Deus, o apóstolo Paulo ouviria o evangelho, ele seria chamado e daria ouvidos à mensagem do evangelho e se tornaria um cristão de fato. E aí tudo faz nos lembrar daquela passagem onde Jesus aparece para ele através de uma visão a caminho de Damasco. Então, Deus ele tem um momento de nos chamar, e esse chamado é eficaz, de dentro para fora, que nós não resistimos a esse chamado, porque ele é o terceiro ponto aí, o chamado eficaz, ele é um ato soberano de Deus. Então, ele depende do poder de Deus, e pelo poder de Deus ser tão poderoso, tão grandioso, esse é um chamado que nós não resistimos, é uma operação interna que acontece dentro de nós. E lá em Atos, capítulo 16, versículo 14, o texto vai dizer o seguinte, a respeito de Lídia: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, ou seja, estava escutando a pregação do Evangelho. E aí o que é que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Na versão revista atualizada vai dizer que o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ou seja, enquanto Deus não fez esse chamado de dentro para fora, fez essa operação dentro de Lídia, trabalhou no coração dela, enquanto Deus não fez isso, era só uma pregação qualquer e Lídia não daria ouvidos e não se converteria. Mas como Deus fez esse chamado eficaz e abriu o coração dela, então ela deu ouvidos à mensagem do Evangelho. Por isso que esse é o chamado eficaz, é o que realmente funciona. E o que nós devemos fazer é pregar o Evangelho. Nós fazemos esse chamado externo, esperando que Deus, na sua soberania e na sua graça, possa chamar as pessoas internamente e eficazmente para que elas realmente deem ouvidos ao Evangelho da salvação através de Jesus Cristo. Então, esse era o vídeo a respeito do chamado eficaz e compartilhem nas redes sociais para mais pessoas assistirem esse conteúdo e serem alcançadas pelo Evangelho. Então, um grande abraço e até mais.